nessa grande polêmica aí do habeas corpus em relação à Boate Kiss, falando um pouco do caso da Boate Kiss, e eu tinha me comprometido a fazer uma live sobre o julgamento, assim que ele ocorresse. Mas infelizmente a minha conta foi invadida e eu fiquei impossibilitado, né, da gente bater esse papo, mas a gente pode até tardar, mas não falhar, né? O objetivo aí é fielmente cumprido. Bem, quando a gente fala em tribunal do júri, em primeiro lugar, é muito importante lembrarmos que só vai para o tribunal do júri o caso que envolve dolo contra a vida, né? Pois é, Paulo, estamos aí de volta, graças a Deus. Quando nós falamos em crime doloso contra a vida, nós estamos falando de crimes em que o indivíduo ele age com a intenção de tirar a vida alheia, né? Ele tem desejo, a intenção, é o chamado dolo, que nos termos do artigo 18, inciso 1 do Código Penal, é a vontade livre e consciente voltada para um determinado fim. E quando a gente fala em crime contra a vida, a gente fala de animus necandi, que é a vontade de matar, né? A vontade de eliminar a vida humana. Não a própria, mas a de outrem. No nosso direito penal, o autoextermínio ele não é crime, ele não é punível, né? Até porque nós falamos da liberdade do ser humano em dispor do seu próprio corpo. Então, o indivíduo que se automutila, o indivíduo que tenta o suicídio e até mesmo consuma o suicídio, não há nenhuma, né, questão penal que envolva esta situação. Mas quando você invade, né, a questão alheia, a vida alheia, aí sim nós estamos falando de crime a ser punido pelo direito penal. Quando nós falamos em crimes dolosos contra a vida, nós temos um rol previsto no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Esse dispositivo ele nos traz quais são os crimes dolosos contra a vida que são de competência do Tribunal do Júri. O primeiro deles é o homicídio doloso, ou seja, aquele em que o agente tem a intenção de matar. Contudo, quando a gente estuda a teoria do dolo, nós percebemos que o dolo ele pode ser direto, ou seja, quando o indivíduo de fato ele quer matar, ele tem a intenção de fazê-lo, ou eventual. Este se dá quando o indivíduo, apesar de não ter aquela vontade de matar alguém determinada, né, uma pessoa determinada, ele não se importa caso aquilo aconteça em decorrência de uma conduta por ele praticada. Então observem que o dolo ele pode se dar de forma direta ou de forma eventual no nosso direito penal. O pessoal lá da Boate Kiss foi indiciado e denunciado por dolo eventual contra a vida daquelas pessoas que estavam naquele estabelecimento. Nós sabemos que o caso aconteceu em 2013, foi um caso muito grave, né, gerou uma repercussão nacional, 242 mortos e 636 pessoas feridas em decorrência daquele fatídico evento. Eu penso o seguinte: quando aquele evento ele foi organizado, ele foi anunciado e ele foi permitido, ninguém saiu de casa pensando em matar ninguém. Eu acredito que as pessoas foram para um evento para comemorar, um evento para dançar, confraternizar. Então, em momento algum, passou pela cabeça de quem quer que seja ali, que fazendo algo, eles poderiam gerar risco à vida das pessoas naquela boate. Ah, mas a boate só tinha uma porta de saída. Ah, mas a boate ela tinha isolamento com isopor. Ah, mas eles jogaram artefato incendiário numa boate com isolamento de isopor. Sim. Contudo, a boate estava funcionando, ela tinha alvará de funcionamento. Além disso, nós tínhamos um engenheiro que fez o projeto da boate e a autoridade local viabilizou o funcionamento da boate. Os problemas estruturais da boate, o Ministério Público fez um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e não oficiou pelo fechamento do estabelecimento, ao contrário, a boate tinha alvará para funcionar. As autoridades estavam cientes do evento, mesmo diante de todas as falhas que a boate pudesse apresentar. Acredito que as falhas da boate, elas certamente nos levam a uma imprudência, né? Os sócios ali, as pessoas envolvidas foram imprudentes. Elas pensando, nossa, pode haver algum acidente aqui, pode ter alguma coisa, mas não vai ter nada. Só que era previsível a possibilidade de um acidente, sempre é previsível, né, quando a gente tem que ter um dever de cuidado objetivo e não observa esse dever. Então, enquanto dono de um estabelecimento, qual é o dever?
manter a segurança de todo mundo que está ali dentro, né? Cuidar, botar mais uma porta de saída, colocar janelas, observar se os extintores estão devidamente invalidados, se eles estão ali em situação de poder ser utilizados. Então, eles foram imprudentes ao não analisar essas questões e passar por cima, né? Sabendo que ali tinha uma grande situação de erros e não consertaram esses erros. Mas eu não acredito que em momento algum eles chegaram ali com a intenção de, se pegar fogo aqui que morra todo mundo. Para a gente poder avaliar essa intenção, a primeira coisa que a gente tinha que analisar é se a pessoa que soltou o artefato incendiário, ela estava almejando suicídio. Somente a partir da conduta dela a gente poderia analisar o chamado dolo eventual. Por quê? Porque a partir do momento em que ele quer tirar a sua vida incendiando o lugar que ele está, né? E ele não se importa com a vida das pessoas que ali estão, aí sim nós podemos falar em dolo eventual. Mas para isso, a conduta tem que ser analisada individualmente. A primeira pergunta é, o rapaz que soltou aquele artefato incendiário no momento de descontração, né? No momento de alegria, no momento de comemoração, ele estava pensando em suicídio? Ele estava desejando a própria morte e não se importando com a vida das demais pessoas que estavam ali? Ou ele soltou aquilo na adrenalina, ele soltou aquilo no momento da alegria, no momento do show bombando, ele soltou aquilo para divertir o público? Se não estamos diante da primeira hipótese, eu não posso falar que ele teve dolo eventual. Porque se ele estava pensando que os outros poderiam morrer, a vida dele também estava em risco. Então, se ele não pensou que a vida dele poderia ser ceifada pela conduta dele, eu não posso pensar que a partir disso ele estava agindo com dolo eventual em relação aos demais. Então, a gente já elimina o dolo eventual a partir daí, gente. Ao meu ver, o que houve ali foi culpa. E a culpa para o direito penal é quando as pessoas elas não têm a intenção, mas por inobservância de regra técnica, por inobservância de um cuidado objetivo, acabam gerando um acidente. E esse acidente, ele acaba vitimando pessoas, né? O Bruno acabou de dizer, mais uma vez, a mídia condenou no lugar da justiça. Infelizmente, nós estamos vivendo um período de trevas em relação ao direito penal. As pessoas elas não querem mais justiça, elas querem vingança. Nós estamos retomando o período da vingança privada, em que as pessoas iam lá e faziam justiça com as próprias mãos e não se importavam com a lei. Hoje nós temos tribunais e juízes que estão aplicando a legislação de uma forma totalmente distorcida. E aqui, para mim, ficou muito claro. Primeiro, o Ministério Público não tinha que ter denunciado por homicídio doloso. Ali, para mim, já tinha que ter acabado ali. O juiz não tinha que ter recebido aquela denúncia. Porque não vi dolo por parte de ninguém ali. Não vi assassinos. Eu não vi pessoas que estavam ali pouco se importando com as vidas que foram ceifadas naquele evento. Então eu não acho que a denúncia deveria ter sido oferecida naquela circunstância. Contudo, nós sabemos que existem promotores que não são de justiça, são de acusação. E muitos querem mídia, né? Muitos querem holofotes, muitos querem aparecer. E como era um caso de imensa repercussão, olha o que deu. Ele achou prudente, o Ministério Público, levar todo mundo a júri. E nós sabemos que aquela decisão judicial da pronúncia que manteve os réus, né, no tribunal do júri foi mais absurda do que a própria denúncia oferecida, visto que falou que havia elementos que denotavam dolo contra a vida. Quais elementos? Quais? E as autoridades que permitiram a boate funcionar? E o alvará que foi concedido para o funcionamento? E a permissão do evento que foi dada por autoridades? Por que essas autoridades então não foram para o tribunal do júri? Porque tudo isso aconteceu com o consentimento deles. Aqueles sócios, aqueles músicos, aquelas pessoas que foram julgadas e condenadas tinham alvará para funcionar. Eles tinham um projeto de arquitetura, um projeto de um engenheiro que foi liberado pelas autoridades para funcionar. O Ministério Público já estava ciente das irregularidades e fez o TAC. Em momento algum o Ministério Público oficiou antes pelo fechamento do estabelecimento. Não. O Ministério Público quis que o estabelecimento continuasse a funcionar. Ele foi conivente. E por que esse próprio Ministério Público agora vem falar em dolo eventual? É muito complicado.
E aí nós temos aquele julgamento, né, que todos acompanharam, pelo menos grande parte acompanhou, visto que se tornou algo midiático, e uma condenação. Que eu não sei o que foi pior, se foi o julgamento no tribunal do júri ou a condenação, né, principalmente daquele músico que pegou uma pena altíssima. E a gente viu o desespero daquele rapaz, que deixa muito claro que em momento algum ele pensou que a atitude dele poderia gerar a morte de alguém. Ele já deve ter na sua consciência a imagem de várias pessoas pisoteadas, esmagadas, carbonizadas, e a dor de reviver aquilo todos os dias já deveria ser a sua pena, mas não foi assim que o judiciário viu, né, que aqueles jurados viram. Exatamente, Victor, penso da mesma forma. Naquele caso, sim. Naquele caso, sim. Contudo, pessoas, o que me chama a atenção não é nem tanto a questão de ter ido a júri, não é nem tanto a condenação em si, que por si só, né, eu já não concordo. Mas o que me chama a atenção é o STF, é a atuação do nosso judiciário. Se a gente parar para pensar há 10, 20, 30 anos, a gente sequer sabia o nome de algum ministro do STF, era muito difícil. Os ministros, eles se resguardavam, né? Nós tínhamos aí ministros que a gente nem sabia quem eram, porque eles se resguardavam. Eles estavam ali como guardiões da Constituição. Era a Constituição que tinha que aparecer, não eles. Não eles. Eles não tomavam a frente. Era a Constituição que estava à frente, né? E, de repente, após a questão aí da guerra entre Moro, Lula, Lava Jato, entre outras circunstâncias, nós passamos a vivenciar uma corte que se tornou extremamente política, midiática, né? Então, chama a atenção que muita gente está há anos esperando o STF tomar uma decisão a respeito de um processo, mas quando é na mídia que o negócio explode, do dia para a noite a decisão vem. Do dia para a noite tem ministro que tem que dar entrevista, que tem que ir para a mídia explicar o que está acontecendo. O papel deles deveria ser resguardar a Constituição, não justificar um ato que vai contra o que a Constituição determina. Já começamos por aí. E por que eu digo que o STF, na figura tanto do Fux quanto do Toffoli, eles rasgaram a Constituição mais uma vez? Bem, primeiro, nós sabemos que a nossa Constituição ela fala do trânsito em julgado de sentença condenatória como condição principal, inquestionável para o cumprimento de uma pena. Contudo, e essa posição já havia sido tomada pelo STF desde 2007, quando essa discussão chegou até lá. Eles firmaram esse posicionamento e isso se tornou indiscutível. Mas com a questão da Lava Jato, com a questão da condenação do Lula, com tudo aquilo que a gente acompanhou, né, e que eu até hoje não consigo entender, como o próprio STF julga os recursos que lá chegaram, corroborando todas as condenações, e do nada, nossa, aqui está nulo mesmo, eles anulam tudo, fazendo com que o judiciário gaste dinheiro público e perca tempo, um tempo absurdo. Eles passaram a discutir novamente a questão da execução provisória da pena e a gente acompanhou aquela situação, né? No primeiro momento, eles falaram que sim, para que houvesse a condenação, tinha que ter o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que é quando nós não podemos mais interpor qualquer recurso permitido no nosso processo penal. De repente, eles utilizaram a argumentação de que a segunda instância responsável por julgar o mérito e o direito, por si só, já era suficiente, já que é somente na segunda instância, no caso TJ ou TRF, é que você pode rediscutir provas. Somente a partir daí já podia se falar em cumprimento de pena. E aí veio a história da execução antecipada da pena. Tudo bem, só que mesmo depois o STF voltou atrás e resguardou a Constituição, dizendo não se fala em execução antecipada da pena em hipótese alguma, porque a Constituição é clara, somente após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Né? Nós temos ali no artigo 50, no inciso 57 do artigo 5º, isso não se discute. Com essa situação, inclusive,
Nós tivemos agora, em 2019, a alteração da nossa legislação com o pacote anticrime, e o artigo 492 do Código de Processo Penal trouxe uma exceção à questão do trânsito em julgado para justificar o cumprimento da pena. Essa exceção, ela diz respeito às decisões do tribunal do júri quando a condenação for superior a 15 anos. Ou seja, o artigo 492 do Código de Processo Penal, ele passou a determinar que, quando a decisão do tribunal do júri condenatória importar numa pena superior a 15 anos, nós temos a execução antecipada da pena. Mas veja, o CPP diz uma coisa que a Constituição não permite. A Constituição, ela é clara. A sentença condenatória transitada em julgado é que vai viabilizar a execução da pena. E aí o CPP, que é uma lei infraconstitucional, vem trazendo uma exceção que a Constituição não previu. Tudo bem. Através do HC 64103, agora de 2021, impetrado ao STJ, sexta turma, com o relator Saldanha Palheiro, foi concedida a ordem contra uma decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu a 24 anos na execução antecipada da pena. O cara foi condenado a 24 anos, e aí o juiz determinou a sua prisão imediata, ele respondeu o processo em liberdade. Só que em decorrência do quantum da condenação, o juiz determinou a sua prisão por conta do artigo 492 do CPP, que foi alterado com o pacote anticrime. E aí, com isso, a defesa recorreu ao STJ, dizendo que a Constituição, ela determina que a prisão não pode ser antecipada em hipótese alguma, em decorrência de uma condenação que ainda não foi transitada em julgado. E o STJ concordou e concedeu a ordem. Então, olha que interessante. A sexta turma do STJ, contrariando o pacote anticrime, concedeu a ordem a uma pessoa que pegou 24 anos de condenação no tribunal do júri. Beleza. Aqui já nos responde a primeira pergunta. Por que o Ministério Público, no caso da Boate Kiss, não foi para o STJ? Ele foi direto para o STF. Porque no STJ ele corria o risco de perder a sua ação, a sua propositura, a sua intenção. Porque já há um precedente do STJ no sentido de que a pena não tem que ser antecipada, que essa decisão, de o júri condenou acima de 15 anos e autorizar a antecipação da pena é absurda. É esse posicionamento que a gente tem até então no STJ. Por isso que o Ministério Público, numa manobra, impetrou o habeas corpus direto para o STF. Por quê? Porque eles foram condenados no tribunal do júri, e o TJ do Rio Grande do Sul determinou que eles ficassem em liberdade, já que eles ainda tinham possibilidade de recorrer, mas eles haviam sido condenados. Não havia o trânsito em julgado, então que eles continuassem em liberdade. O MP, em uma manobra, correu para o STF para que o HC concedido pelo Tribunal de Justiça fosse cassado, a liberdade fosse cassada e eles presos imediatamente por conta do pacote anticrime, por conta do artigo 492. E aí o Fux cassou o HC concedido, determinando a prisão imediata dos réus em virtude da alteração trazida pelo pacote anticrime. Isso foi levado ao Toffoli, que manteve a condenação, dizendo que a posição do STF é em priorizar o que determina a lei. E a lei hoje diz que a condenação superior a 15 anos importa em prisão, execução antecipada da pena. Eu discordo. E o meu posicionamento para discordar disso é muito simples. Vamos lá. O caso aconteceu em 2013. O pacote anticrime entrou em vigor em 2019. Nós estamos falando em lei. E essa lei diz respeito ao cumprimento de pena. Se a gente está falando em cumprimento de pena, essa lei ela tem natureza penal, ela tem natureza material, ela não é meramente processual. Apesar do artigo 492 estar no CPP, a matéria ali regulada ela não é meramente processual, ela é penal, porque diz respeito a cumprimento de pena. Isso quer dizer que nós temos um princípio muito claro. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ora, se o pacote anticrime entrou em vigor agora, em 2019,
e o caso aconteceu em 2013, isso quer dizer que ainda que eu concordasse com a prisão antecipada da pena, o caso deles não poderia ser abarcado por ela. Exatamente porque essa lei penal que veio para piorar a situação dos réus é de 2019. Como ela piora, ela só tem que ter efeito daqui para frente. Então ela não pode incidir sobre casos que aconteceram antes da sua vigência. Até porque estamos falando em lei penal. Nós estamos falando em pena. Nessa perspectiva, o próprio STF está violando o princípio da irretroatividade da lei penal. Nessa perspectiva muito clara, eu entendo que a execução antecipada da pena para os réus da Boate Kiss é inconstitucional. Não estou nem questionando o dispositivo previsto na própria Constituição, né, sob a ótica do que a gente tem conversado aqui. Eu estou questionando exatamente um princípio basilar que está no próprio Código Penal e na Constituição, que é o princípio da irretroatividade da lei penal. Então vejam, o próprio STF está criando uma lei onde não existe. O próprio STF está legislando, usurpando o poder do legislativo. E isso já não é de agora. Nós estamos sofrendo uma violação do poder judiciário nos outros poderes há muito tempo. Inclusive, quando o STF, numa decisão absurda, equiparou a injúria racial ao racismo para fins de imprescritibilidade. Gente, são crimes diferentes. Um está no Código Penal, o outro está na Lei 7716. Vejam, não tem como fazer uma equiparação, isso é uma questão legislativa. A Constituição claramente diz que só o racismo é imprescritível. Em momento algum fala em injúria racial. Então, equiparar esses dois crimes, fazer uma analogia de um para o outro, no mínimo seria malam partem, o que mais uma vez o direito penal proíbe. Então, nós precisamos repensar o nosso judiciário. Nós estamos reféns de decisões absurdas que estão vindo cada dia mais.